alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 64. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje são algumas palavrinhas usadas e que a gente tem dificuldade para identificar se são acentuadas ou não e como é que elas são usadas nas frases, que é que ou que acentuado, a com H ou a. E o objetivo da nossa aula é entender o uso dessas palavras com a mesma pronúncia, porém com sentido diferente. Adequar cada palavra com a finalidade da frase e ler e escrever frases adequadamente. Então vamos lá. Primeiro vamos falar do que sem acento e o que com acento. Vamos entender o que são cada uma delas e qual é o uso delas nas frases, como elas devem aparecer em cada frase. Então, o que é um monossílabo tônico, ou seja, composto por uma única sílaba e ele é átono, ele não tem força, tá? E quando usado no inicial ou no meio da frase, e ele não é acentuado, por isso que ele é átono, né? Que ele não tem essa força. Então, vamos lá. Exemplos que a gente usa que. Que horas são? Quase que não chego para a festa. Então, esse que, ele tá ali sem muita força, então ele não tem acentuação e ele é usado no início e no meio das frases, tá bom? Agora, o que com acento, ele é um monossílabo tônico. Então, ele é composto por uma única sílaba forte, porque ele tem uma acentuação, né? E esse, então, é usado lá no final da frase, detalhe, antes dos sinais de pontuação, tá? Também quando se trata de substantivo ou interjeição. A gente já vai ver o que é isso, tá? Mas uma dica bem importante, quando esse que aparecer lá no final da frase, pertinho do ponto de interrogação, de exclamação, ponto final, ele leva o acento, ok? Então vamos ver como que ele aparece. Exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Ela precisa de você hoje para quê? Olha, esse que, até a nossa pronúncia fica diferente, a gente tem uma entonação de voz diferente. Então, para quê? E ele tá lá no finalzinho da frase, pertinho do ponto de interrogação. Então, esse que nós acentuamos. Tem um quê de mistério esse livro. Esse que é um substantivo, ele tem alguma coisa, um que, algo nesse livro. Então, esse que, a gente também tem uma entonação de voz diferente e esse também é acentuado. Que? Ela veio? Esse que, perguntando, como assim? É a interjeição que aparece aqui em cima, tá? Então, para quem não sabe, são essas palavrinhas que a gente usa para expressar algum sentimento, alguma interpretação nossa nas frases. Então, são as três formas que o que acentuado pode aparecer. No final da frase, como substantivo ou interjeição, certo? Então, vamos lá. E agora, a ou a? Os dois têm a mesma pronúncia, a gente fala igual, não muda. E agora, como é que eu diferencio essas duas palavras dentro da frase? O que elas significam? Então, a palavra a com H e acentuado é uma conjunção do verbo haver. Então, esse verbo está flexionado ali, tá? Seus significados mais comuns são no sentido de existir ou ter, né? No caso do tempo decorrido, pode ser fazer também. Então, quando você quer colocar na frase um significado de existir, de ter ou fazer, você usa o A com H e acento, tá? Então, vamos ver aqui em quais momentos ele aparece. Então, alguns exemplos aqui.
a meteorologista disse que há muita probabilidade de chuva amanhã, tá? Vamos substituir esse A com H por uma daquelas palavrinhas que eu falei para vocês lá. A meteorologista disse que existe muita probabilidade de chuva amanhã. Então, está correto. Esse A com H. Beleza. E agora? Há vários livros no meu quarto. Tem vários livros no meu quarto. Então, esse A com H e acento está correto. É o mesmo que ter. E aqui? Não nos vemos há muitos anos. Posso substituir por não nos vemos faz muitos anos. Então, esse H aqui é questão de tempo, de fazer, no sentido de tempo, de fazer bastante tempo, tá? Então, essas três formas estão apresentadas aqui para vocês com um exemplo de onde a gente coloca essa palavra com H, A e acentuado, ok? Então, para relembrar, ela vai substituir, né? Substituir ou ter o significado de existir, ter ou fazer, tá? Já a palavra a pode ter diversas classificações, dependendo do contexto dessa frase. Costuma estar em várias locuções e por isso seu uso é muito versátil, muda bastante. Usamos a como artigo definido feminino singular, a porta, a janela, a pessoa, a mulher. Lembram disso? Ou seja, né, especificar o substantivo feminino em determinado contexto. Já as preposições conectam uma palavra a outra, ou seja, gerando sentido e estabelecendo uma relação de dependência entre elas. A preposição a costuma ser regida por alguns verbos, ou isto é, eles necessitam dessa preposição para que tenha um enunciado, que o enunciado tenha sentido. Então vamos ver. Além dos verbos, muitas vezes a preposição a aparece em locuções verbais, que são duas ou mais palavras com a mesma função, cujo sentido surge a partir da junção desses termos e não da palavra isolada. Então vamos ver aqui. Quando não há sentido de existir ou de tempo passado, usa-se a palavra a. Observe os exemplos então. Ó, estivemos em consulta com a pediatra. Artigo. A pediatra, feminino. Então, a pediatra, ok? Eu disse a ela que estava tudo bem. Preposição, né? Eu não vou usar o H aqui. Não é um existir, nem ter, nem fazer. É uma preposição. Eu disse a ela ou para ela, tá? Daqui a pouco vai chover. Locução adverbial. Esse a não cabe aquele a com H, porque não é existir, nem ter, nem fazer. Então, é só o a, tá? Então, três maneiras de você usar a palavrinha a em situações diferentes, como artigo, para definir o sujeito, como preposição e como locução adverbial, beleza? E agora? Agora a gente vai treinar. Depois que a gente olhou os exemplos, a gente viu como é que funciona, agora a gente vai completar as frases com a ou o a com H em acento, tá? Eu vou ler as frases para vocês e vocês na interpretação, dentro do contexto, vocês vão me dizer qual a palavrinha que se encaixa melhor nessas frases. A criança está doente. Há crianças pequenas nesta festa. A linda... Olha, aqui é que linda é essa roupa. Perdão, né, gente?
O prof tava com o A na cabeça. Que linda essa roupa. Qual deles eu vou usar? E agora? Quero saber o que está por trás disso. E aqui, o leite derramou. Fazer o quê? E agora? Quais as palavrinhas corretas para que eu encaixe nessas frases para que elas fiquem dentro da norma de gramática? Se você não lembra dos detalhes, pare a nossa aula, copie as frases, leia, faça lápis, volta lá, dá uma olhadinha nas dicas, vem fazer de novo e em seguida a gente corrige, tá bom? Então vamos lá. Nesse caso aqui, artigo, a criança está doente. Ok, só indicando que era a criança. Aqui, crianças pequenas nesta festa. Tem crianças pequenas nesta festa. Que linda essa roupa. Esse que, sem acento, início de frase. Lembram? E agora, quero saber o que está por trás disso. Também sem acento, porque ele está lá no meio da frase, tá? Não tem cara de sujeito, não tem acento. Aqui, o leite derramou. Fazer o quê? Lá pertinho do ponto de interrogação, ele aparece com acento, ok? Então, agora leiam essas frases e identifiquem o porquê que vocês colocaram essas palavrinhas aqui para identificar a função de cada uma delas, tá bom? Pessoal, isso é treino de construção de frases, de leitura. É importante que você leia com atenção as frases que aparecem, o A com o H. Às vezes, o aluno ainda não teve essa aula para entender que essa palavrinha aqui significa existir, ter ou fazer. E quando ele lê, ele não tem interpretação correta dessa frase. Agora, a partir disso, quando você lê uma frase onde aparece o A com H, você já faz a associação. Esse A com H, ele vai representar o quê? Existir, ter ou fazer, tá? E aí você consegue ter entendimento da frase toda, tá bom? E o que sem acento é mais tranquilo, esses vocês já conhecem mais. E o que com acento, ele, para vocês ainda, prestem atenção quando ele aparece lá no finalzinho da frase, pertinho do sinal de pontuação, tá bom? E aí vocês vão treinando e vão aprendendo como é que eles aparecem, beleza? Aqui que eu trouxe importante para vocês. Então assim, ó, não se usa na mesma frase a e atrás. Lembram que o a, ele representa tempo, tá? Por que a gente não faz isso? Porque isso torna o significado redundante, ou seja, você fala a mesma coisa repetida 2 vezes, né? Já possui sentido de algo passado, né? Como foi dito acima. Então, veja, eu nasci há 10.000 anos atrás. Inadequado de acordo com a norma padrão, mas isso aqui é uma frase de uma música. Eles podem usar desta forma porque eles têm a licença para escrever desta forma, ok? Mas na norma padrão, quando você vai escrever um texto, você não pode colocar aqui, ó. Esse atrás, ele é redundante, tá? Eu nasci há 10.000 anos. Agora sim, adequado de acordo com a norma padrão, beleza? E eu nasci 10.000 anos atrás. Adequado, porque eu tirei o H daqui. Aí sim, ou eu uso um, ou eu uso o outro, tá? E mesmo quando nós estamos falando, é redundante você falar assim, eu estive na cidade tal há 2 anos atrás. Não precisa. Há 2 anos ou 2 anos atrás, tá? É uma das 2 palavras que você vai usar na frase, tá bom? Então, observem-se agora enquanto falam, conversam e na escrita também, tá bom? Chega aquele momento que a gente vai fazer o registro da nossa aula no caderno. Então, coloquem lá a data de hoje, o tema da nossa aula
e o que vocês aprenderam com ela. Importante que vocês coloquem os exemplos que a prof mostrou para vocês, tanto do que sem acento e o que com acento, para que vocês lembrem o uso deles, tá? O H, o A com H e acentuado e o A, tá? Para que vocês possam colocar depois a nossa atividade lá como treino e também como registro para vocês estudarem, combinado? Feito isso, vocês vão lá para a atividade proposta. Façam com bastante calma, bastante atenção, tá? Não façam correndo, sem entendimento disso, tá? Usem todos os conhecimentos que vocês têm para fazer uma atividade bem legal, tá bom? Eu fico por aqui, espero vocês para uma próxima aula e desejo bons estudos.